Fala galera, tá no ar Discordia News. Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Tudo que rolou na semana você confere aqui. Já vem com a gente. Fala rapaziada, e aí? Essa semana vamos estar falando aí sobre, primeiramente, a Copa do Brasil, né? Onde infelizmente o nosso Coringão foi eliminado, né, meu parceiro? E aí, o que que você tem a dizer? Vamos falar, mas não querendo falar da Copa do Brasil, né? Já que a gente pegou as malas, voltamos pra casa aí, o Internacional classificou em cima da gente, né, meu parceiro? Mas teve bons jogos aí. Vamos depositar nossa confiança aí no outro time aí pra não deixar o Palmeiras levar esse título aí também, meu parceiro. É, tomara que o Palmeiras caia, né? Primeiramente vamos estar falando aí sobre os jogos, né? Já que ainda não teve o sorteio. O primeiro jogo aí que vamos estar falando é sobre o Atlético Mineiro contra o Juventude, né? Onde não foi um jogo com grandes placares. O primeiro jogo de ida na casa lá do Atlético foi de 0 a 0. E o segundo jogo de volta aí, o Atlético fez um gol, né? Poderia ter sido mais, porque o Juventude não é um time lá muito forte. Porém, acabou nesse 1 a 0 aí para eles, né? E o segundo jogo foi entre o Santos e o Remo, né, meu parceiro? O que você tem a dizer sobre esse jogo aí? Não, cara, o jogo teve algumas chances, esse jogo truncado, mas temos que falar do Neymar aí, cara. O Neymar entrou e colocou o jogo no bolso, criou muitas chances, inclusive deu assistência pro gol do Rony, né? Classificando o Santos. É, Foi um jogo meio trucado, como você falou. Também o primeiro jogo foi 0 a 0. E no segundo jogo aí o Santos fez o gol que deu a classificatória. No terceiro jogo teve Cruzeiro aí e Chapecoense, né? Jogaço. Mas no primeiro jogo também nós tivemos um 0 a 0. E no segundo jogo aí na casa da Raposa, né? Como eles falam. Cruzeiro fez 2 gols aí e levou nessa classificatória. O jogo do Com Grêmio. certeza. Tivemos Grêmio e Mirassol aí, né, irmão? Rapaz, esse aí foi um jogo que me surpreendeu, cara, porque o Grêmio não vem bem no Brasileirão, né? E acabou que venceu o Mirassol no Maião, cara. Que tá certo que nesse ano o Mirassol tá meio que cambaleando, né? Mas no ano passado venceu o Mirassol no Maião, cara. Foi para poucos, né? Para quase ninguém. Mas o Grêmio engatou aí essa vitória aí, inclusive ganhou no Brasileirão também. E tá engatando alguns joguinhos bons, assim, se dizemos assim, tá dando uma esperança por torcedor que vai reagir. No primeiro jogo deles lá, né, eles empataram 1 a 1, né? O primeiro jogo aí das classificatórias que não saiu no 0 a 0, porém também saiu empatado no 1 a 1. E no segundo jogo o Grêmio fez 1 a 0 no total aí saldo de gols, 2 a 1 pro Grêmio. Teve essa classificatórias e logo em seguida a gente foi pro Vasco, né? O Vasco que também no primeiro jogo foi um jogão, principalmente o jogo da volta aí, né? O primeiro jogo terminou em 0 a 0 também, mas o segundo jogo entre Fluminense e Vasco, cara, que jogaço. Vasco metendo 3 a 0 em cima do Fluminense, 3 a 1, perdão, né? Metendo 3 a 1 em cima do Fluminense para classificatória. O que você acha desse jogo, irmão? Cara, eu gostei, foi uma baita partida, cara. Foi jogo lá e cá, né? O Vasco pegou, fez 1-2, o Fluminense veio, fez 2-1, ficou aquele ar de opa, vai empatar, vai virar, jogo lá e cá, mas aí no finalzinho, cara, já nos acréscimos, né? O Vasco foi lá e fez o terceiro e cravou, cara. Segundo ano ele me dando na Copa do Brasil, Fluminense consecutivo, né? Tá virando freguesia, já pode chamar de pai dos caras, né? E o outro jogo aí que a gente tem pra falar também é do nosso rival, né? Que a gente não quer nem que passe do próximo jogo. Palmeiras, infelizmente. Mas vamos lá, o Palmeiras aí pegou o jogo contra o Fortaleza, né? Que jogaço o jogo da volta. O primeiro jogo terminou 3 a 0 pro Palmeiras na casa dos porcos, né? E no segundo jogo aí foi 3 a 2 pro Fortaleza, cara. O Fortaleza com toda a garra e determinação tentou buscar, né? Mas infelizmente eles caíram. Que jogaço, né, irmão? Aí eu, assim, Fortaleza no jogo da ida na casa do Palmeiras, assim, deixou o Palmeiras jogar, o Palmeiras comandou, fez o que quis, né? E creio eu que se eles tivessem vindo jogar de igual para igual, cara,
Poderia ter arrancado um empate do Palmeiras aqui, ou até menos uma derrota assim, de 1-0 para buscar em casa, mas 3-0 na casa dos caras aqui, pra eles buscar 3-0 lá, cara, aí seria muito difícil, cara. Só o River fez isso com o Palmeiras aí, ganhar de 3-4-0, mas mesmo assim ainda tomou a virada e o Palmeiras classificou na Libertadores, né? Então, fica impossível. Tá, o time dos porcos tá bem encaminhado, bem treinado, infelizmente, mas acho que o Fortaleza deixou a desejar no jogo da ida, porque o jogo da volta sim foi um baita jogo. Se tivesse sido um placar menor ali, de 1-0 talvez, né, pro Palmeiras, eu acho que dava pra buscar no segundo jogo ali. E não que não foi um jogão, né, mas imagina o Fortaleza aí como terminou no último jogo da volta, 3-2 teria ido pros pênaltis, né? Então foi um belo de um jogo. Em seguida a gente tem, infelizmente, o Internacional também que eliminou o nosso Coringão aí, né, irmão? Não, isso aí creio que foi um dos jogos mais assistidos aí pela rapaziada, né? Por mais que seja o Corinthians assim, a gente ganhou, mas ficou igual olho verde, gente feia, né? Não serve, não serviu pra nada. E os cara foi igual o Palmeiras, né? Fez o serviço em casa e no jogo e fora veio pra se defender. No caso aqui, já veio pra se defender, né? O Palmeiras ainda jogou, mas ganharam o resultado em casa, né? Creio que esse resultado, essa eliminação fica muito na conta do nosso treinador, né? Infelizmente, quando ele tirou o André no jogo da ida, acho que ele abriu o meio de campo, o Internacional veio pra cima e fez o resultado, né? Mas já foi também, não vamos chorar as pitangas, vamos pensar pra frente aí positivo aí. E já era. Vamos falar do jogo do Vitória aí, que esse aí já, já foi. Agora vamos falar aí sobre o Vitória, né, que foi um jogaço. E no primeiro jogo lá no Atlético contra o Atlético Paranaense, na casa deles, eles perderam de 2-0. E talvez para alguns times aí eles não teriam conseguido nem essa volta aí, nem empatado. Mas o Vitória foi na casa deles no jogo de volta aí e conseguiu meter 4-0 em cima do Atlético, irmão. Não, cara, o Vitória jogando em casa aqui no Barradão, cara, é muito forte, mano. E os caras foi pra cima, cara. Saiu como já começou o jogo com pressão total, cara. Foi pra cima, fez um, dois e foi buscar o placar, mano. Passou o carro assim. Nem parece o mesmo Atlético Paranaense que tá jogando o Campeonato Brasileiro, tá ligado? Tanto é que o Viveiros nem apareceu. Mas foi um baita jogo do Vitória, né? Espero que eles vá longe aí, né? Nessa de sorteio aí, nessa terça-feira aí. Eu espero que eles não caiam direto pro Palmeiras, né? Porque de resto aí acho que dá pra jogar igual, pá. De igual pra igual. Rapaziada, aí finalizando esse ciclo aqui, né, como nós falamos, esperar aí o sorteio. O sorteio acontece no dia 11, na parte da manhã, antes do almoço. Então vamos esperar aí para ver quais serão os times selecionados aí, os próximos confrontos. E vai acompanhando a gente aí que ainda tem mais nesse vídeo. Vamos estar falando agora também sobre a tabela do Brasileirão, rapaziada. Vem com a gente. Aí é legal que a gente ganhou, a gente pegou o elevador, subiu umas duas, três casinhas, aí é legal. Esquece Copa do Brasil, que Copa do Brasil a gente já foi, então não quer saber de Copa do Brasil não, vou de brasileiro. Na data do dia 9, o Corinthians jogou contra o Red Bull Bragantino, onde nós vencemos por 2-0. Até que enfim, né? Venceu alguma coisa, Porra, velho. já dizia o craque Neto, que fase, tal Corinthians. Que fase tá o Corinthians. Estamos ali na sétima colocação dessa tabela, meu parceiro. E aí, o que você tem achado dessa posição aí, qual estamos? Não, cara, tá bom, tá ligado? A gente, depois da parada pós-Copa aí, a gente só perdeu pro Internacional, né? É, contando aí amistosos, Brasileirão e Copa do Brasil, né? Perdemos o jogo que não podia perder, mas tá bom. A gente emendamos aí no Brasileirão nessas 5 partidas, 3 vitórias, 2 empates, cara. Estamos subindo aí. Passamos um concorrente direto, né? Que foi o Red Bull. Próximo jogo é contra o Cruzeiro. Dá pra gente subir mais um elevadorzinho aí, umas duas casinhas, né? Então a gente vai agora pra Libertadores no meio da semana, vai despreocupado, cara. Vai despreocupado com o Brasileirão. Dá pra gente respirar, não fica com aquela corda no pescoço igual tá o Santos ali, né? Que tá na zona, né? Dando aquela alfinetada no rival. Mas dá pra gente ir tranquilamente aí pro meio da semana, jogar Libertadores, né? E buscar, cara, uma vitória lá, cara. No mínimo, do mínimo, trazer um empate. Mas a vitória lá seria perfeito, cara, pra gente. Como você falou aí, né? O próximo confronto contra o Cruzeiro aí, que está em quinto colocado, né? Então, se o Corinthians vencer, nós vamos aí para colocação dele em quinto colocado, né?
ficando atrás do Fluminense. Vamos torcer, né? Essa vitória do Corinthians contra o Red Bull, como você falou, já nos traz uma confiança aí a mais, né? Contra o jogo na Libertadores e vamos pra cima, vamos vencer. Como você falou aí também sobre o Santos, né? Vocês podem ver o Z4 aí, composto pelo Santos, Vasco da Gama, Remo e Chapecoense, né? Tá uma briga grande ali também no Z4, para todo mundo querendo sair dali. Inclusive o 15º, o 16º ali também não tá com muita diferença, tá com 23 pontos. Então tá aquela briga, se um perder o outro já assume o Z4, se um ganhar já sai do Z4. Tá uma briga muito grande ali na parte de baixo da tabela, né, irmão? Não, cara, e assim, o bom da parte de baixo da tabela que deixa a briga mais acirrada ainda, porque ó, a próxima rodada a gente tem Vasco contra Santos, que são dois que se classificaram na Copa do Brasil, né? Então vão ter que dividir suas atenções. Aí mais pra cima a gente tem Grêmio e Vitória, que também se classificaram na Copa do Brasil, que estão dividindo suas atenções. E depois, logo acima do Vitória de São Paulo, Atlético Mineiro, né? Então, assim, de classificado mesmo na Copa do Brasil, que tá despreocupado com o Brasileirão, cara, a gente só tem o Palmeiras e o Cruzeiro. De resto, tá todo mundo, e de resto, tá todo mundo preocupado, né? Internacional, Vitória, Santos. Então, assim, não precisa se preocupar com eles ali, que eles estão na corda bamba ali, vão dividir a atenção. Creio que até mesmo os clubes menores vão se preocupar mais com a Copa do Brasil por causa de lucro e retorno, né? E vão tentar só sobreviver no Brasileirão. Então, pra gente tá tranquilo, cara. Vamos buscar subir cada vez mais ali, né? Vamos ficar na torcida pro Palmeiras pegar o Palmeiras, não, pro Flamengo pegar o Palmeiras, né? Que pra gente, assim, eu acho que o Atlético Paranaense pro Fluminense também não vai conseguir buscar, né? Creio que a briga pelo título tá entre Palmeiras e Flamengo aí, né? É. Mas se tem que torcer pra um, vamos torcer pro Flamengo, né? São dois concorrentes diretos que nós temos aí, né? O Palmeiras e o Flamengo. A diferença que não tá muito grande, né? O Palmeiras com 48 pontos aí assumindo a liderança, logo atrás o Flamengo com 42 pontos. Então, assim, no próximo jogo aí, se o Palmeiras perder ou empatar com 48 pontos e o Flamengo ganhar, ele já vai a 45, já dá uma encostada ali, já deixa o Palmeiras no sinal de alerta ali. Então vamos torcer para que o Palmeiras perca o empate, né? O Atlético Paranaense também está praticamente colado ali no Flamengo. Se o Flamengo der uma deslizada ali, o Atlético Paranaense já ultrapassa eles ali. Então é um topo ali que também não tá tão favorável para o Palmeiras que ele não pode dar nenhum deslize, né? Vamos torcer aí para que o Fluminense empate com o Palmeiras, que ele não ganhe também, e que o Cruzeiro perca pra gente, né? Para que a gente possa assumir essa quinta colocação aí. Aí o boss é que o Flamengo só joga Libertadores e Brasileiro, né? Então ele tá dividindo sua atenção em duas competições. O Palmeiras agora tem três competições pela frente, né? Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Então, assim, creio que uma hora o Palmeiras vai ter que tirar o pé de alguma coisa ali, né? Então eu creio que dá para o Flamengo chegar lá, porque tem um jogo da volta agora, né? Jogo direto com o Palmeiras, e o Flamengo tem um jogo a menos. Então aí já são 6 pontos para tirar, né? E a diferença hoje é justamente de 6 pontos. Então dá para o Flamengo chegar lá, né? O Flamengo só não pode peidar de novo, igual o primeiro jogo contra o Flamengo, né? Deixou para jogar e entregou pro Palmeiras os pontos, né? Atlético Paranaense, cara, tá um cavalo paraguai, porque tinha ganhado o jogo contra o Vitória, tá bem no brasileiro, 5 jogos sem perder. Achei que iria ganhar do Vitória na casa do Vitória aqui, ou pelo menos empatar, né? Ou perder de 1-0. Mas o Vitória passou um carro, cara. Então, assim, tô botando muita confiança no Atlético, não. Ele tá ali em cima ali, cara, mas tá meio suspeito, né? E o Fluminense aí também, só que o Fluminense já tá um pouquinho mais longe do Palmeiras, o Fluminense já entrando, tá mais pela briga acho que com a gente ali, com o Cruzeiro, pela quarta e até mesmo uma terceira colocação, mas eu acho que assim, a primeira colocação ali fica muito entre Palmeiras e Flamengo, assim, se der muita sorte, um Atlético Paranaense, cara. Esse trio aí eu acho que vai ser. Essas três posições vai ser difícil assumir. Só se os três times pegarem uma semana aí, 2 semanas muito ruins dos próximos jogos e saírem perdendo tudo para que a gente possa alcançar. Mas eu não conto com isso, né? O Palmeiras está muito bem estruturado de time, tá jogando muito bem. Então, tipo, vai ser difícil eles perder para que a gente possa alcançar. Nem eles, nem o Flamengo, né? O Flamengo também tem cinco nos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum.
Teve 2 jogos empatados, 3 vitórias, então vai ser difícil a gente chegar lá. Agora, falando da parte de baixo da tabela, cara, a parte de baixo, a zona ali, tá uma briga linda, cara. Por mim ali, podia cair o Santos, o Internacional e o São Paulo também, que tá um pouco mais acima. Se abraçava os três e caía todo mundo. Ia todo É, mundo logo embora, logo. o São Paulo, que nem você tá falando aí, só lembrando, né? É até um meme que o São Paulo começa jogando o Brasileirão lá em cima, brigando pela terceira posição e termina quase na zona do rebaixamento sempre, né? Ele tá ali em décimo Cara, segundo colocado já, mano. mano, o São Paulo tem 7 jogos que não ganha, cara. É só derrota e empate, velho. Não sei o que aconteceu com os caras. Espero que continue, né? Mas os caras tá só ladeira abaixo, velho. Tá, soltou o freio de mão, tá descendo, velho. Tá descendo. Né? É, Ali o Santos ali. O Santos respirando por aparelho, cara, também. Não sei o que acontece. O Santos, quando não joga com o Neymar, cara, tá difícil, velho. A vida do Santos sem o Neymar não tá muito legal. vamos esperar pra ver. O Santos que tem, que nem se falou, o Neymar. Não somente o Neymar, tem o Gabigol também, que é goleador. Porém, eles não estão numa fase muito boa. Nos últimos 5 jogos, eles tiveram somente uma vitória. Eu acho que é o que não tá deixando eles ali em 19º, tá ligado? Porque se eles tivessem perdido ali também, eu acho que ele estaria em 19º ali em posição, irmão. Cara, mas tipo assim, todo mundo reclama do Neymar, mas um fato curioso, cara, o Santos no Brasileirão, sem o Neymar, em 10 jogos, são 5 derrotas e 5 empates e uma vitória, cara. E com o Neymar são 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Então, se falar que o cara não tá fazendo falta, cara, é difícil, chega a ser até uma mentira, né, cara? E se você pegar o jogo contra o Remo mesmo na Copa do Brasil, cara, ele entrou e mudou o jogo, né? Tá certo que ele não tá Então, conseguindo aguentar jogar todos os jogos, espero que ele melhore, cara, porque temos que aproveitar as últimas partidas aí de Neymar, CR7, Messi, né? Porque vai ser difícil aparecer outros, os caras mas logo logo espero que tá a fase do Santos aposentado. positiva, mas espero que a fase do Santos piore cada vez mais e mais e que caia com o Neymar ou sem ele. Rapaziada. É isso aí. Então já vem acompanhando a gente aí pra vocês saberem mais atualizações aí com a gente, rapaziada. Rapaziada, foi o resumo da semana aí. Semana que vem agora é semana de Copa Libertadores, cara. Nosso Corinthians aí vai lá na casa do Rosário Central enfrentar os caras. Tem Vamos Libertadores ganhar. também pros nossos rivais aí. Tem mais um pouquinho de Brasileirão, né? E sorteio da Copa do Brasil, rapaziada. Domingo que vem estamos aí fazendo um resumo pra vocês da semana, tudo o que aconteceu, sobre os jogos aí, os resultados. Vem com a gente aí, rapaziada. Vem com a gente, rapaziada. Já vai se inscrevendo no canal, dando seu like aí no vídeo, compartilhando esse vídeo aí, rapaziada. E vem com a gente. Tamo junto, tamo junto. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians.